tudo bem? Eu sou a Angel e esse é o canal do Monte. Seja muito bem-vindo aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e já se inscreve. Acompanhe todos os nossos vídeos. Nós temos esse quadro que é o Papo Reto, que trata de todos... Cada mês a gente trata de um assunto diferente e tem temas bem legais, assim, dos meses passados. Esse mês o tema é Discípulos de Jesus e a gente vai falar sobre isso agora, beleza? Então, nós vamos falar sobre o que é ser um discípulo de Jesus, né? Eu tava pensando muito sobre isso, sobre o que representa para mim ser um discípulo de Jesus. E Jesus me fez lembrar dos primeiros discípulos dele, né? Que a gente acompanha lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, tem toda a história. E uma das coisas que mais chama a atenção é que quando ele chamou essas pessoas para ser esses 12 discípulos, né, para serem discípulos deles, era uma realidade completamente diferente, né? Se você pensar num contexto histórico, geográfico e tudo mais, era uma realidade completamente diferente. Mas em nenhum momento eles hesitaram. Eles simplesmente largaram tudo e foram, né? E isso me faz muito pensar que quantas vezes Jesus tem chamado a gente hoje e a gente tem não. Deixa eu fazer isso aqui primeiro, eu preciso lidar com aquilo primeiro e eu preciso fazer aquilo para depois eu fazer algo para Deus. Eu preciso estar pronta para fazer algo para Deus. E a gente esquece muitas vezes de que a gente nunca vai estar pronto para servir a Deus e para ser um discípulo dele. A gente é capacitado no meio do processo, né? Os discípulos de Jesus, eles eram pessoas normais. Eles não eram super heróis e pessoas diferentes. Eles eram pessoas normais, como nós somos hoje. Independente da cultura diferente, da situação, para esse contexto em si, eles eram pessoas normais. Eles tinham uma família assim como nós temos, eles tinham trabalhos, né? Muitos eram pescadores e eles tinham afazeres, eles tinham uma vida. Só que eles largaram tudo. Esse é o primeiro ponto, eles largaram tudo para seguir Jesus. E será que nós temos largado tudo para seguir Jesus? Isso revela quão verdadeiramente é a gente seguir a Cristo, né? Porque eu acho que seguir a Jesus e ser um seguidor de Cristo é mais do que você simplesmente aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. É mais do que você entregar a tua vida para Ele. Muitas vezes a gente faz isso, mas a gente não percebe como isso é profundo. Eu entreguei a minha vida para Ele, então a minha vida não é mais minha, a minha vida é dele. Né? E a palavra fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então não são mais as minhas vontades que são feitas, mas são as vontades dele, a vontade dele precisa imperar. Tem uma passagem, a hora que eu li, me chamou bastante atenção quando eu estava lendo o Novo Testamento. Eu fiquei bastante chocada nessa passagem porque Deus ministrou muito no meu coração através dela, sobre a alegria, mesmo diante das dificuldades e das tribulações. E eu queria ler ela para vocês, está lá em Atos 5:40. Diz assim: Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados, por serem seguidores de Jesus. Então, essa passagem fala que, cara, eles foram chicoteados. Sabe o que é ser chicoteado? É ser chicoteado, de verdade. Não é tipo um chicotinho assim, é ser chicoteado. E eles saíram alegres. Quantas vezes a gente passa por tribulações porque ter uma vida com Cristo está suscetível a isso, né? Jesus já nos garantiu que no mundo nós teríamos aflições, nós seríamos tentados, mas que era pra gente ter bom ânimo, esse bom ânimo. O bom ânimo porque nós venceríamos, porque Ele venceu. Isso é uma grande lição do que é você ser seguidor de Jesus. É mesmo diante das dificuldades. É mesmo diante das acusações, é mesmo diante das tormentas, é mesmo diante das tribulações, mesmo diante de todas as pessoas dizendo pra você que é loucura, você não, eu largo tudo pra me viver pra Ele. E o largar tudo não necessariamente vai ser o largar tudo, entende? Para algumas pessoas sim, para outras não, Deus sabe o caminho de cada um e o destino de cada um, mas eu digo, eu largo as minhas vontades. E eu deixo com que as vontades dele imperem no meu coração. Eu largo os meus desejos
e eu deixo que os desejos dele imperem no meu coração. Eu largo os meus pensamentos para que os pensamentos dele tomem conta da minha mente. Eu largo as minhas emoções para que eu seja edificada conforme as emoções que ele deseja que eu tenha. Eu largo tudo, é largar isso. É largar o meu próprio eu e deixar com que ele me edifique conforme ele quer. Isso é ser um seguidor de Jesus. Né? A gente nunca vai ser perfeito, os apóstolos lá atrás não eram perfeitos. A gente vive em um contexto completamente diferente, onde hoje, se você mora no Brasil, a gente tem liberdade de falar de Cristo. A gente tem liberdade de ir para uma praça, cantar uma canção que fala sobre Jesus, que fala sobre amor, sem ser perseguido, sem ter uma arma apontada na nossa cabeça, sem ter perseguições e matança da nossa família. Nós temos liberdade. E por que a gente não faz aquilo que ele pede pra gente fazer? Né? Ser um seguidor de Cristo é seguir ele, é seguir os seus passos. E a Bíblia já nos fala que quando ele foi, ele disse assim: vocês farão tudo o que eu fiz e ainda coisas muito maiores. Muitas vezes a gente olha para a nossa capacidade. Não, mas eu sirvo a Cristo, eu sigo a Cristo, mas aquilo lá eu não posso fazer porque ele era Jesus, né? Eu não sou. Mas ele garantiu. Só que a gente olha pela ótica errada, a gente olha para a nossa capacidade. Mas quando Cristo habita em nós, que é o versículo que eu falei anteriormente, não é a nossa capacidade, é a capacidade dele. Não é sobre nós, mas é sobre ele. Aqui, ó, é tudo sobre ele. Romanos 11:36. É tudo sobre ele, não é sobre nós. Não é sobre a nossa vontade, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre os nossos desejos, não é sobre nada nosso, é sobre ele. Então, ser um seguidor de Cristo exige renúncia. E nós sabemos que não é fácil, mas a nossa recompensa é Ele. A recompensa maior é Ele. Nós estamos aqui por um propósito, por um chamado. E Ele chama todos os dias. Pode ser que Ele tenha chamado você, mas pode ser que você não tenha entendido esse chamado. Ou pode ser que você estava muito ocupado para ouvir a voz do Senhor. Ou pode ser que você estava olhando muito para o teu próprio umbigo, ou que você estava olhando muito para as tuas coisas e você não aceitou o chamado de Cristo. E tudo bem, porque durante muito tempo Ele me chamou e eu não dei ouvidos para Ele. E eu achava que eu servia a Ele, e eu achava que eu seguia Ele, mas eu fazia isso de forma religiosa e não relacional. E o que Ele deseja é que a gente siga, que a gente sirva, que a gente realmente seja discípulo dele, mas de forma relacional, é tendo relacionamento com ele. Quando eu tenho relacionamento com ele, eu entendo o amor que ele tem por mim, e esse amor transborda na vida das pessoas, e eu começo a fazer coisas, e ele começa a desenvolver coisas em mim, e eu começo a transbordar na vida das pessoas, eu começo a ajudar, e eu começo a fazer a vontade dele, mas não por mim, por ele, e não pela minha capacidade, pela capacidade dele. Então que esse vídeo, ele desperte um desejo no teu coração. Que esse vídeo ele seja usado para despertar você, para despertar o teu chamado, para despertar aquilo que Deus tem pedido para você fazer. E sabe o que Ele mais deseja que você faça? E o que mais os discípulos fazem? Os discípulos de Jesus têm relacionamento com o Pai. O principal é você ter relacionamento com Ele. Quanto tempo você não fala com Ele? Quanto tempo você não dedica um tempo para Ele? A gente serve a Cristo em tudo que a gente for fazer. Não só tendo um ministério. Não, você serve a Cristo na profissão que você tem. Você serve a Cristo sendo uma dona de casa, sendo um pai e uma mãe de família, sendo um jovem estudante. Independente de quem seja você, você pode servir a Cristo do jeito que você é. Mas você tem que permitir que Ele trabalhe em você. Você tem que permitir que Ele edifique o teu caráter. E lembrar que não é mais a tua vontade que impera, mas a vontade dele. Isso é ser um discípulo de Jesus. Isso é ser um verdadeiro seguidor de Cristo. É principalmente entender que as minhas vontades não importam. Que o meu eu não importa, porque é Ele que vive em mim. E quando a gente tem relacionamento com Ele, isso não é um peso. Isso se torna algo leve. É algo gostoso, porque, cara, você tá seguindo a Ele, você está fazendo a vontade dEle, e a vontade dEle é muito melhor. Lembrem sempre dessa passagem que eu li, que os discípulos foram chicoteados, e eles saíram alegres, porque eles se sentiram dignos de serem perseguidos por falar de Jesus.
E hoje nós não somos perseguidos. Nós temos livre acesso. Que esse vídeo tenha edificado a tua vida, que ele tenha ajudado você, que ele tenha gerado um despertar no teu coração. Eu espero que o Senhor fale muito com você, que Ele te abençoe. E acompanhe os próximos vídeos aqui do canal. Tem muita gente falando sobre o que é ser seguidor de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, dissemine essa mensagem para todas as pessoas e vamos falar de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida e um beijo. Até a próxima.